então à segunda parte do exercício de fixação. Vamos lá. Podem me acusar, pois estou com a consciência tranquila. Entenda que aqui há uma relação de afirmação seguida da sua explicação. Eu estou falando isso por quê? Porque, senão, você fica achando que esse pois pode ser causal. Cuidado, porque o pois também pode ser causal. Você viu isso comigo lá na teoria. O pois pode ser causal, pode ser explicativo, pode ser conclusivo. Só que aqui não há uma relação de causa e efeito. O fato de estar com a consciência tranquila não fez com que me acusassem, não é isso. Então há uma relação de afirmação seguida da sua justificativa e não uma relação de causa e efeito. É por isso que esse pois é uma conjunção explicativa, código 5. Na frase 27, atenção, estudamos também lá na teoria que o desde que ele pode ser temporal ou condicional. O que vai definir se ele é temporal ou condicional é o verbo. É o verbo que vai definir se o desde que indica condição ou tempo. Se o verbo traz ideia de hipótese, então o desde que vai ser condicional. Foi o caso aqui. Esse verbo está no subjuntivo, entendeu? Código 8. Isso é uma dica importante para você identificar a conjunção condicional. A conjunção condicional, ela traz ideia de hipótese. Algo que pode acontecer ou não. É por isso que o verbo vem no subjuntivo. E aí isso te ajuda. 28. O atleta teve um ótimo desempenho e não conseguiu vencer a prova. Esse E traz duas informações que se opõem. Ótimo desempenho, não conseguiu vencer. Esse E não é aditivo, não. Ele é adversativo, código 2. Lembrando que o E, vimos lá também na teoria, ele pode ser aditivo, adversativo ou conclusivo. Na frase 29, como nas novelas, vemos que o Brasil está se dividindo entre babacas e psicopatas. É só você colocar essa frase na ordem direta, você começa a entendê-la melhor. Quando você coloca na ordem direta, você começa por aqui, ó. Vemos que o Brasil está se dividindo entre babacas e psicopatas, como nas novelas. Do mesmo modo que esse como tem sentido de do mesmo modo que é conjunção comparativa, código 13. Tente não se tornar um homem de sucesso, e sim um homem de valores. Perceba que esse E não está sozinho. Esse E está com um sim, e sim. Isso é uma dica. Não é o E, é o e sim. Além disso, perceba que há uma ideia de contraste. Observe que o objetivo aqui é contrastar o homem de sucesso ao homem de valores. Esse E é uma conjunção adversativa, código 2. Por isso que eu sempre fico no seu pé para você identificar. Toda vez que você... mas será que o E é adversativo? Procure. Ele vai ser adversativo se houver expressões que se oponham naquele contexto argumentativo, sabe? Foi o caso. E o E sim, sabe? O E sim é sempre adversativo. Não é um E puro, é o E sim. 31. A crise ensina que nossa política é tão medíocre que esse que vem antecedido de tão, tanto, é conjunção consecutiva. Código 14.
Curta também essa frase, curta um pouquinho. Veja que há uma relação de causa e efeito. Olha, o fato de a política ser tão medíocre fez com que nos últimos anos bastasse a economia. Então, ó, a nossa política ela é tão medíocre que a economia fez o suficiente, fez o necessário no lugar da política. Causa e efeito. Na frase 32, já não era a flor do bairro, senão de toda a cidade. Atenção a esse senão. Esse senão é igual a porém. Ele tem valor adversativo. Né? Você diz assim, ó, não era, ó, olha, Madre Adriana, cadê o adversativo, ó? Não era do bairro apenas, mas de toda a cidade. Eu quero você treinando isso comigo. Eu quero você treinando toda vez que você tiver uma vontade que está rolando agora de dizer que a conjunção é adversativa, para que ela seja mesmo adversativa, ela tem que trazer ideias que se oponham. E há uma ideia de oposição? Sim, entre do bairro e toda a cidade. Sim, esse senão é adversativo. Código 2. Quando terminei a inspeção do que estava feito, eu não me senti bem. Eu não me senti bem no momento em que, com quando eu sou feliz, né? Só pode ser temporal. Ideia de tempo, código 12. Na frase 34, a roupa tinha certa decência, posto que não fosse absolutamente nova. Esse posto que é igual a embora. É conjunção concessiva. Conjunção concessiva, código 7. Lembrando que a concessão, ela também, assim como a adversidade, ela também indica uma ideia, um valor semântico de oposição. O que ocorre aqui nessa frase. Se você for entender aí, buscar argumentação na frase 34, você vai ver que esse posto que traz uma ideia de oposição, que é típica da concessão. Ó, tinha certa decência, não fosse nova. Vê como a concessão, ela é uma exceção, ela é algo não esperado. O normal o normal é que ela, não sendo nova, não prestasse. Se bem que nos dias de hoje, né, a gente nem consegue entrar nesse raciocínio, né? Hoje em dia, a gente se vira com o que tem, né? Mas tudo bem. Mas o que ele está querendo dizer é isso aí. É isso, olha. O normal seria que, sendo nova, não fosse decente. Ou seja, não servisse para nada. Mas ela é decente, ela serve. Ideia de oposição, típica da concessão. Posto que será sempre concessivo. Queria estar atento à palestra, contudo, o sono chegou. Esse contudo traz ideia de oposição. É conjunção adversativa, código 2. De fato, há uma ideia de oposição entre queria estar atento, o sono chegou. Próximo. Os ricos são tão pobres que esse que vem antecedido de tão, tanto, é conjunção consecutiva. Código 14. E perceba que há sim uma relação de causa e efeito. Os fatos de eles serem tão pobres, eles são tão pobres, o fato de serem assim faz com que não percebam a triste pobreza de suas riquezas. Causa e efeito. Como esse que está iniciando o efeito é conjunção consecutiva. 37. Uma vez que o ser humano olha só a aparência, fica preso apenas à forma. Lembre-se de que aqueles conectores, uma vez que, visto que, pois, porque, por quanto, que nós vimos lá na teoria, que podem estar tanto na lista das explicativas quanto na lista das causais. Lembra isso? Esses conectores podem ser causais, e explicativos. Uma vez que, visto que, já que, porque, pois.
como é que eu faço, Adriana, numa frase como essa? Eu olho para a frase e pergunto, é causa ou explicação? Como é que eu faço para resolver essa dúvida? Lembra o macete que eu dei lá? Eu disse, olha, para resolver se é causa ou explicação, primeiro pergunte se há uma relação de causa e efeito. Se houver uma relação de causa e efeito é porque é causa. Se não houver, é explicação. Lembra? Primeiro pergunte se é causa. Depois, se não for causa, será a explicação. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Eu olhei para uma vez que e perguntei, será que é causa ou será que é explicação? Aí eu pergunto assim, há uma relação de causa e efeito? O fato de o ser humano olhar só a aparência faz com que fique preso apenas à forma? O fato de faz com que? Sim, né? O fato de olhar só a aparência é causa para ficar preso apenas à forma. Se é causa, não é explicação. Código 6. Ninguém ignora isso. Esse que inicia uma oração que pode ser trocada por isso. É conjunção integrante. Código 15. O E pode ser aditivo, adversativo ou conclusivo. Mas esse E aí, esse E está só somando informações. Peguei um táxi e fui à casa do Wilson. Não há ideia de oposição, não há ideia de causa e consequência. Então esse E é só aditivo. Código 1. Quanto mais, mais proporção. Código 11, proporcionalidade. Toda vez que você tiver que classificar essas expressões, quanto mais, quanto mais, menos, cuidado. A conjunção é essa aqui, é o quanto do quanto mais. Esse quanto é que é a conjunção. Isso aqui não é conjunção não, isso aqui é advérbio. Senão, você fica achando, mas e o outro mais? A gente não vai sublinhar? Não, porque de fato a conjunção mesmo é só o quanto. Esse mais, aliás, os dois mais são advérbios. Por que os dois mais são advérbios? Porque eles se referem, o primeiro se refere a verbo e o segundo se refere a adjetivo. É que na prática, em prova, os caras sublinham o quanto mais, mas se quiser sublinhar só o quanto, também. Ótimo, porque a conjunção em si é só o quanto mesmo. Eu faço questão que você entenda tudo, porque o meu grande problema em conjunções sempre foi o fato de eu não entender, de eu apenas decorar. Esse foi um dos assuntos mais complexos na minha formação de língua portuguesa. Eu tinha muita dificuldade em entender esse assunto, porque na realidade eu não tinha aprendido esse assunto com lógica. Eu tive que me virar estudando, procurando, porque eu não me conformava em decorá-lo. Eu não me conformava em fazer o que as pessoas me orientavam. Conjunção, decore. Eu falava, não é possível. Então, hoje, eu faço questão de te explicar todos os detalhes que eu conquistei buscando como autodidata, porque esse era um assunto que me desesperava. Porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso entender esse negócio. Então, essas pegadinhas, sabe, de olhar para o lugar errado, tudo isso eu já sofri. Eu classificava a conjunção de maneira errada porque eu olhava para o lugar errado. Eu classificava o que errado porque eu trocava pelo macete do isso. E às vezes ele não era isso, ele trazia um valor semântico de causa. Aí eu aprendi que o macete do isso de vez em quando engana. Então, todas essas dicas que eu tô te passando aqui, por exemplo, em quanto mais, aí se na prova viesse só o quanto, eu erraria a questão, porque eu falava assim, mas a conjunção não é quanto mais. Aí depois eu fui entender que a conjunção não era o quanto mais, era só o quanto. Então, tudo isso que eu tô falando, anote, porque são pegadinhas de prova que eu sofri na pele e depois eu fui resolvendo e eu faço questão de trazer para você detalhe por detalhe para você não sofrer o que eu já sofri na vida. Esse era um assunto que eu detestava e agora eu amo. 41. Mal a novela teve início. Esse mal traz ideia de tempo. Esse mal é igual a assim que, logo que. É temporal, código 12. Na frase 42, observe que há uma comparação.
entre são tão rotineiros quanto escolher o que comer. Então ele está comparando dois elementos, os dilemas e escolher o que comer, dizendo que eles têm a mesma relação de serem rotineiros. Comparar é isso. Comparar, entenda o que é comparar. É pegar dois elementos ou duas informações e estabelecer uma correlação entre elas. É o que ele está fazendo. Está comparando os dilemas que ele tem ali com o dilema de escolher o que comer. Por isso, esse quanto aí é conjunção comparativa, código 13. E é aquela mesma história, né? A banca, ela pode sublinhar o tão quanto, mas ela pode só sublinhar o quanto. Porque em si é o quanto que é a conjunção. O tão é advérbio. É advérbio de intensidade, porque está se referindo a rotineiros. Mas tudo bem, se a banca marcar o tão quanto, beleza. Se ela marcar só o quanto, você vai dizer a mesma coisa. É conjunção comparativa, tá bom? Foram feitas algumas exigências para que obtivesse crédito. Para que, a fim de que, é conjunção final, código 10. A sordidez do que acontece no Brasil é tal que esse que antecedido de tal que, tanto que, esse que é conjunção consecutiva. Além disso, eu quero que você veja aqui a relação de causa e efeito. O fato de ter tanta sordidez, o fato de ter tanta sujeira no Brasil, faz com que criticar o governo sirva apenas para legitimá-lo. O negócio é tão sujo que até a crítica faz bem ao governo. Há uma relação de causa e efeito, e esse que está iniciando o efeito, então ele é conjunção consecutiva. Lembrando que é um mantra que você fica repetindo para não errar em prova. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Se o que vem depois dela é a consequência, então ela é consecutiva. Se a conjunção estivesse aqui antes da causa, ela seria causal. 45. Os olhos de uma pessoa se iluminarem quando ela tem uma percepção nova não é um clichê. Esse quando traz ideia de tempo, temporal. Quando é tempo, eu sou feliz, né? 46. Se permitirmos que o preconceito nos domine, seremos em breve o mais atrasado do círculo dos povos atrasados. Caso permitamos, se permitirmos, esse ser traz um verbo que está no subjuntivo, com ideia de hipótese. Esse ser é conjunção condicional, código 8. A vida dos deficientes físicos é mais do que, há uma ideia de comparação. Esse que é comparativa. Código 13. Os lampiões acendiam à medida que, à proporção que. À medida que, a proporção que é conjunção proporcional. Código 11. 49. A língua, como os costumes, segue uma evolução. Aqui, aquela dica que eu te dou de colocar sempre na ordem direta, ou seja, colocar isso aqui para o final, acho que ajuda muito. Porque aí você entende direitinho qual é a ideia. Olha, a língua segue uma evolução como os costumes seguem. Do mesmo modo que. Comparativa. Código 13. Oremos, porque tudo termine bem. Esse porquê é igual a para que, a fim de que. Esse porquê traz ideia de finalidade, é conjunção final. Código 10. Tudo bem? Foi, né? Foram 50 frases retiradas de prova. Agora, o que você faz? É cair dentro das questões de concurso. Agora é sem parar. Vou corrigir aí essa
bateria de questões recentes de variadas bancas para você atacar, tudo bem? Então, fique ligado aí, vou rodar uma vinheta e nós vamos ao próximo vídeo.